Quero te adorar, ó Rei Jesus, com todo o meu ser, declarar o teu amor, tua glória e majestade. Santo és, Senhor. Quero te adorar, ó Rei Jesus, com todo o meu ser, declarar o teu amor, tua glória e majestade. Santo és, Senhor, pois as tuas grandes obras todos os olhos podem ver, teu poder manifestado em toda a terra. Ser exaltado, ó Deus. Quem pode livrar? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me salvar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me salvar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me salvar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me salvar. Quando os
exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor para todos sempre. Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago. Capítulo 1. Já achou? Diga amém. Aos que puderem, vão ficar de pé. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e se lhe há concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganei, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos
para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Peço ao Bruce que ore a Deus agradecendo por esta palavra. Amém. Podeis sentar, louvar a Deus com o último cântico. Em seguida estarei passando para o pastor Daniel. Sacrifício de louvor. Sacrifício de amor é o que temos pra te oferecer cada dia, ó Senhor. Sacrifício de louvor, sacrifício
sacrifício. Sacrifício de louvor, sacrifício de amor, É o que temos. é o que temos pra te oferecer. Cada dia, ó Senhor, em Jesus é digno de louvor, em Jesus é digno de amor. Nos prostramos aos teus pés, adoramos, te adoramos, Jesus. Em Jesus é digno de louvor, em Jesus é digno de amor. Nos prostramos aos teus pés, adoramos, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Amém. Pastor Daniel vai dar continuidade. Então, boa noite. Deixa eu me organizar. Muito bem, só dar nossos avisos. Amanhã não terá SAF. SAF está de folga aí no feriado, certo? Mas sexta-feira tem reunião de homens às 19h30 aqui na igreja, certo? Sábado temos mocidade, adolescentes aí, às 19h30 também, aqui na igreja. Domingo temos a assembleia, certo? Temos aí um bom tempo sem ter assembleia. Então, domingo vamos realizar, primeiro domingo de junho, vamos realizar a assembleia. E também teremos a Santa Ceia à noite, às 6 horas, no nosso culto. Lembrando do encontro de casais, dia 19 de junho, certo? Quem não deu o nome ainda, há tempo de dar o nome, certo? Tem outra coisa, né? O curso de discipulado, já temos alguns matriculados, certo? Se você ainda quer participar, provavelmente vamos começar a próxima terça-feira, certo? Terça-feira, 7 horas, aqui na igreja. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Nós chegamos no capítulo 5. Ler o livro de Atos, como a gente tem visto, é dar uma passeada pela história da igreja, de como ela iniciou, né, de como, de fato, onde ela iniciou, né, em Atos capítulo 2. É sempre bom lembrar que a igreja de Cristo, ela não começa enquanto Cristo está na terra, ela começa posteriormente, né? Até quando ele diz sobre a igreja, ele fala que edificaria no futuro, né? Eu edificarei a minha igreja. E temos como marco inicial da igreja o derramado do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E esta igreja, que é descrita nos primeiros capítulos de Atos, apesar de estar bem no início, bem no começo, bem embrionário ali o trabalho da igreja, ela já passa por alguns problemas internos, né? Nós sabemos que existem problemas externos, coisas que vêm contra a igreja, mas também existem problemas internos, dificuldades
que partem de dentro da igreja, né, que trazem dificuldades ali para o corpo de Cristo. E é interessante notar que, normalmente, problemas externos não tendem a destruir a igreja. É mais fácil, quando eu falo igreja local, é claro, né? É mais fácil uma igreja ela cair por problemas internos do que por problemas externos. O próprio Senhor Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste. E quando olhamos aqui para esta igreja inicial, vemos o primeiro problema que vai aparecer dentro da igreja. Vamos ler Atos capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, que é o nosso texto de hoje. Atos capítulo 5, do 1 ao 11. Amém? Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias e, não sabendo o que ocorrera, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levaram-na e sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor, e toda a igreja, e todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Nesse texto, nós vamos conhecer 2 personagens do Novo Testamento. Personagens esses que, apesar da sua história, da descrição da sua história ser bastante curta, traz umas lições bem importantes para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como servo de Deus. O nome Ananias, que aqui aparece em Atos, é a forma grega do nome Ananias do Antigo Testamento, que significa Jeová é gracioso ou Deus favoreceu, né? E Safira, sua mulher, o nome dela é o mesmo nome da pedra preciosa, né? A palavra Safira é o nome de uma pedra preciosa de cor azul celeste, né? Então, este era o nome dela, era o mesmo da pedra preciosa. Mas aí, você lendo esse texto, temos que parar para imaginar qual foi o pecado de Ananias e Safira. Qual foi o pecado que eles cometeram? E talvez, a grande maioria, vai responder de forma bem simples e sem estar errado, que o pecado deles foi a mentira. Eles mentiram ali sobre a oferta, sobre o que eles tinham vendido o terreno e sobre como estavam ali depositando aquela oferta ali para a igreja. Porém, se olharmos mais profundamente, o pecado de Ananias e Safira vai além da mentira. O pecado deles é a hipocrisia. A hipocrisia na vida daquele casal. O que é hipocrisia? No Novo Testamento, a palavra hipócrita ela foi usada muitas e muitas vezes. E o sentido da palavra hipócrita é a palavra da qual deriva o nosso conceito de ator.
ou atriz, né? Então, no tempo do Novo Testamento, as peças teatrais eram feitas com máscaras, né? E até mesmo o papel feminino muitas vezes é feito por homens com uma máscara. Então, a palavra hipócrita, né, era a palavra para ator, aquele que finge ser o que não é ou quem de fato não é. Porém, com o passar do tempo, essa palavra hipócrita, de ator, ela passou a descrever alguém dissimulado, alguém que finge ser o que de fato não é. Então, o pecado de Ananias e Safira, nesse texto, era o fingir ter uma certa espiritualidade que eles não tinham. E no Novo Testamento, Jesus usa a palavra hipócrita para descrever isso, pessoas que fingiam ser espirituais, quando na verdade não era. Por exemplo, em Mateus 6, do 1 ao 6, Jesus ele vai falar daqueles que quando vão ofertar, tocavam trombetas diante de si para se mostrar. Jesus chama essas pessoas de hipócritas. No capítulo 6, versos 16 e 18, Jesus também chama de hipócritas aqueles que jejuavam, mas faziam questão de parecer cansado, parecer desfigurado, para poder testemunhar que de fato jejuavam. Jesus chama esses homens de hipócritas. No capítulo 15, versículo 7, Jesus fala dos fariseus que honravam a Deus com os lábios, mas que tinham corações longe de Deus. No capítulo 23, do 3 ao 36, diversas vezes, Jesus vai chamar os fariseus e os escribas de hipócritas, porque ensinavam aquilo que eles não praticavam. Ananias e Safira, eles eram um casal que estava dentro daquela multidão que tinha crido, né? Em capítulo 4, verso 32, o texto diz lá: da multidão dos que creram, era um coração e alma, e ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhe era comum. Então, você vai ver nesse texto, até capítulo 4, dois momentos de grandes conversões, né? Em Atos 2, quando Pedro prega a primeira vez, mais de 3.000 se convertem, depois mais de 2.000 se convertem. Então, tinha uma multidão de gente convertida. Dentre eles, nós temos aqui Ananias e Safira, dentro daquela multidão que tinha aceitado ali a mensagem. O que deve ter acontecido aqui nesse texto, ou na igreja inicial, é que a forma de contribuição que havia era de uma forma muito mais espontânea. Em que sentido? Como aqueles irmãos tinham um entendimento de que Jesus voltaria a qualquer momento, né, que seria muito, muito breve a volta de Jesus, eles tinham uma tendência de ser muito mais generosos. Então, eles passavam a dividir tudo o que eles tinham. De forma que aqueles que tinham certas propriedades estavam vendendo suas propriedades para poder ajudar os outros a ficar naquele aguardo da volta de Jesus, né? Então, tem aquilo ali bem interessante, a forma como eles ajudavam. E no final do capítulo 4, no verso 36 e 37, o texto descreve a oferta de Barnabé. Um homem que tinha um campo, ele vendeu o campo e doou ali tudo o que ele tinha para ajudar, né, aos crentes da igreja primitiva, da igreja inicial. De fato, que a oferta de Barnabé, ela parece ter sido destacado dentre as outras ofertas. Por quê? Porque Barnabé é o único mencionado, né? Você pega que Lucas, escrevendo o seu relato, ele para um momento para destacar a oferta singular de Barnabé. Isso dá a ideia de que talvez teve um grande destaque aquilo que Barnabé fez. De fato, ele foi notado pela sua oferta generosa. Então, vemos aqui que provavelmente aquilo que Barnabé fez foi o que motivou Ananias e Safira a querer fazer o mesmo, porém com a motivação um pouco errada, né? Eles também queriam ajudar, eles também queriam ali vender o seu terreno e queriam fazer ali uma oferta volumosa. Porém, o que tudo indica é que eles queriam apenas status
para poder aparecer, né, diante dos outros. No verso 2, né, o verso 1 diz: entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Até aí, tudo em paz, né? Propriedade é deles, eles podiam vender a hora que quisessem, podiam fazer o que quisessem com o dinheiro, tranquilo. O problema começa no verso 2, quando diz assim: mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. O texto não diz que eles chegaram lá dizendo que o que eles depositaram era o valor completo do terreno, né? O texto não fala assim explicitamente. Mas pela forma como Pedro interroga Ananias, pela forma como Pedro interroga Safira, leva a entender que aquilo que eles ofertaram como se fosse todo o dinheiro da venda do terreno. O problema não foi eles guardarem parte do dinheiro para eles, porque a oferta ali era voluntária. Os apóstolos não estavam obrigando ninguém a ofertar, nem a contribuir com nada. Tanto que quando Pedro ele vai reclamar ali com Ananias, ele fala: olha, o que você vendeu não era seu, não era de você. Por que você então quis mentir ao Espírito Santo? Por que você quis vir com uma história errada diante de todos? Se eles tivessem dito lá: ó, Pedro, nós vendemos o terreno aqui por 10 mil, toma aqui 5 aqui para ajudar na obra, vou guardar 5 no meu bolso. Tranquilo. Mas aparentemente eles chegaram lá com uma outra conversa, e ali então houve o seu pecado, o seu erro ali, como eles fazem. E uma coisa que deve nos chamar a atenção nesse texto é que o pecado da hipocrisia e da mentira de Ananias só acontece porque eles dão lugar ao diabo. Olha o que diz o verso 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Note, Pedro associa o pecado de Ananias a ter dado lugar para Satanás encher o seu coração. Ou seja, quando alguém está vivendo desta forma, como Ananias, mentindo na hipocrisia da vida, é porque ele está dando lugar àquilo que o diabo quer. Lembra? Em João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira, né? Ele é o pai. E quem mente, como diz lá em João, ele está fazendo exatamente o que Satanás faz. Então Pedro fala: olha, você está deixando Satanás encher o teu coração. E é interessante notar que Pedro fala isso com muita propriedade, porque não muito tempo no passado, Jesus acusou Pedro de ter Satanás enchido o coração dele também, né? Quando Pedro tenta lá no Getsemane, né, dizer assim: de modo nenhum, né, vão lhe prender, não vão lhe matar. E Jesus fala para Satanás, para Pedro: arreda Satanás. Então Pedro entendia bem o que era aquilo, o que era fazer a coisa errada, mesmo que muitas vezes com a motivação, ou melhor, fazer aquilo que parece certo com a motivação completamente errada. No verso 9, quando Pedro fala com Safira, ele fala assim: tornou Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Ele reforça o que ele falou para Ananias com Safira: olha, vocês entraram em acordo para fazer aquilo que era a vontade de Satanás, tentando então ao Senhor. Ele não estava... Interessante é porque Pedro fala assim: mentistes ao Espírito Santo. Pedro faz questão de notar que eles não estavam mentindo para os apóstolos, eles não estavam mentindo para a igreja local, eles não estavam mentindo para a sociedade, estavam mentindo para Deus. Por quê? Porque você pode enganar pessoas, mas nós não podemos enganar a Deus, né?
Não podemos enganar ao Espírito do Senhor. Então, Deus ali usa Pedro para que revelasse ali aquilo que estavam fazendo, aquilo que era pecado. Em resumo, depois que Pedro revela o pecado deles, rapidamente os dois morrem. E talvez você lendo aqui fala, né? Ele morreu, já cobriram ele e já enterraram. Por que não fizeram um velório, né, de Ananias e Safira, né? Eu esqueci de anotar aqui a referência, mas no Antigo Testamento, quando alguém morria por desígnio de Deus, por castigo de pecado, o enterro era imediato. Não tinha tempo, né, para nada, era já enterrado. Por isso que Ananias ali é enterrado logo. E Safira, 3 horas depois, chega, conta a mesma história e também morre ali. O que nós podemos aprender com esse primeiro problema interno aqui da igreja, né? Podemos aprender 3 lições básicas para a nossa vida. Primeiro, nós precisamos aprender a temer a Deus. A primeira lição que podemos tirar aqui é que nós precisamos aprender a temer a Deus. Talvez você possa perguntar, mas por que será, né, que nesse primeiro pecado aqui, na mentira, por que Deus fez isso, fulminou aqueles dois, e por que hoje Deus não continua matando o pessoal, né? Seria uma matança medonha, talvez, né? Eu entendo, talvez, que pelo fato de que ser a igreja inicial, Deus tinha que dar o exemplo máximo para o restante da igreja, que ninguém brinca com o pecado. Ninguém pode brincar com o pecado. Brincar com o pecado é que nem você querer brincar com um leão selvagem, né? Vamos imaginar, hipoteticamente, que um leão selvagem, um leão, né, uma onça, né, que é mais nosso contexto brasileiro, né, uma onça aparecesse ali dormindo na calçada. Aí você fala, olha, a onça dormindo, parece um gato gigante. Eu vou lá e vou passar a mão na barriguinha dela, né? Na hora que ela acordar, ela vai lhe devorar, ou no mínimo lhe matar, ou no mínimo do mínimo, ela vai lhe machucar bastante. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós precisamos temer a Deus. Saber que Deus, ele é justo juiz. Saber que Deus é aquele que cuida de tudo. Nós podemos até imaginar que todos souberam do pecado ali. O texto deixa bem claro que todos temeram, né? Cadê? Verso 11. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Primeira vez que a palavra igreja aparece no contexto igreja no Novo Testamento é aqui. Então aqui Lucas fala, olha, veio um grande temor para a igreja e para todos quanto ouviram. Para todos que ouviram ali, a sociedade como um todo. Às vezes nós pensamos assim, no nosso contexto mais de agora, quando alguém na igreja faz uma coisa de errado, um pecado, e muitas vezes essa pessoa ela é disciplinada, ela é afastada de seus ministérios, né? Ela passa por um processo de disciplina, isso é um testemunho para que as pessoas temam. E o que é o temor verdadeiro? A Bíblia diz que o temor temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor, não confundam somente com o medo simples, certo? O temor, ele envolve o medo, mas ele vai além do medo. O temor é a reverência, é o respeito por alguém, pelo fato dele ser alguém superior a você. Então, aquele castigo sobreveio para que as pessoas temessem. Imagina como ficou ali, posterior a isso aí, né? Todo mundo com preocupação, né, de viver uma vida padrão diante de Deus, porque estavam vendo o que Deus estava fazendo. Então Deus estava mostrando que a hipocrisia, a mentira não deve ser tolerado pelo seu povo. O seu povo precisa temer a Ele, né? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais devemos temê-lo, né?
aquele louvor que a gente conhece muito bem, né, que é moderno hoje, né? Eu adoro pelo que ele é, né? Não pelo que ele faz, mas não sei se é a letra agora, mas também deve ser eu temo pelo que ele é, né? Conhecer a Deus deve levar-nos a temer a ele, ter reverência para com ele. Talvez nos dias de hoje, dias atuais, esteja faltando muito isso para os cristãos modernos. Ter a capacidade de temer ao Senhor, né? De reverenciá-lo, de ter medo do pecado para não afrontar a Deus. Quando nós pecamos, nós estamos desafiando o próprio Deus e devemos temer isso. Então, ao olhar para este exemplo aqui, devemos lembrar, nós precisamos temer ao Senhor. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas atitudes, Ele conhece a nossa vida, e eu preciso temer a esse Deus. Segunda lição que podemos aprender nesse texto é que nós não podemos esconder as intenções do nosso coração de Deus. Nós não podemos esconder as nossas intenções do Senhor. Ananias e Safira foram lá e fizeram, né? Pegaram lá o dinheiro, separaram uma parte, ofertaram outra, e humanamente falando, nunca teria como serem descobertos. Está tranquilo. E talvez diante da comunidade, as pessoas poderiam olhar, vocês viram, né? Depois de Barnabé, vocês viram que Ananias e Safira fizeram? Rapaz, que coragem. Eles também venderam o campo, né? Também venderam a propriedade e foram lá, ó, e doaram. Ó. Pensa nos homens de fé. Só que Deus conhecia a intenção dos seus corações. Nós não podemos agir como se Deus não conhecesse a nossa vida. Temos que lembrar que Deus, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. E Ele conhece o íntimo do nosso coração. E saber que esse Deus onisciente, que conhece toda a nossa vida, né? Ele também é o reto juiz, que julga a nossa causa. É Ele que administra este universo. É Ele que avalia e Ele que recompensa da maneira justa aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. De nada adianta fazermos a coisa certa com a motivação errada. E nem fazer, né, ou vice-versa, né, fazer a coisa errada com a motivação certa. Não podemos. Né? Temos que fazer a coisa certa com a motivação correta. Aquele ditado que os fins justificam os meios, para Deus não vale. Deus tem os fins, mas Ele também tem os meios certos para alcançar os fins que Ele determinou. Então aqui Ananias fizeram isso. Eles erraram, eles mentiram, e eles foram hipócritas, e Deus os castigou. Faz muito lembrar aquele episódio de Nadab e Abiú no Antigo Testamento, que também foram exterminados rapidamente por causa do seu pecado. Por mais que hoje as pessoas não estejam caindo, né, na igreja, morrendo ali por causa do seu pecado, Deus é o mesmo. O mesmo Deus que exterminou Nadab e Abiú, que exterminou Ananias e Safira, é o mesmo Deus que observa e julga as nossas vidas. E nada do que a gente faça ou deixe de fazer vai passar despercebido por Deus. Lá em Gálatas diz que aquilo que o homem semeia, ele também colhe. Talvez Ananias e Safira colheram rapidamente, mas outros vão colher mais tardiamente, mas todos irão colher aquilo que plantam. Então temos que lembrar, não podemos esconder de Deus as nossas intenções. E terceiro fato que podemos aprender aqui é que Deus odeia a hipocrisia. Deus, Ele não quer que vivamos uma falsa vida cristã. Não podemos achar que podemos esconder de Deus, de fato, quem nós somos. Você pode na igreja parecer ser a pessoa mais espiritual do mundo. Você pode parecer na sociedade a pessoa mais justa e honesta do mundo. Mas se de fato você não for, Deus o sabe. Você pode enganar pessoas, mas não pode enganar a Deus. E o texto aqui de Atos é interessante porque no capítulo, verso 3, Pedro disse que Ananias mentiu ao Espírito Santo.
e no verso 4 ele diz que ele mentiu a Deus, né? É um texto aqui que prova, né, a divindade do Espírito Santo, né? Ele chama o Espírito Santo de Deus. Quando mentimos, né, quando somos hipócritas, muitas vezes estamos tentando mentir para Deus. E para Deus nós não conseguimos mentir, porque Ele conhece a nossa vida. Muitas pessoas nos dias atuais, e também naqueles tempos bíblicos, viviam uma falsa piedade, uma falsa religiosidade, uma falsa santidade. Pareciam bons diante das pessoas, mas Deus os conhecia. Quando Jesus chama os fariseus de hipócritas, Jesus chega a chamá-los de sepulcros caiados. Bem branquinho por fora, sem nenhum fedor, né? Mas se abrir, era morte, era podridão, era aquilo que não prestava. Talvez lendo esse texto possamos tirar outras e outras lições, mas aqui temos que lembrar dessas três principalmente, né? Deus, ele odeia a hipocrisia, não podemos esconder nossas intenções e devemos temer ao Senhor. Ao ler a sua palavra, ao ver esses exemplos, isso deve nos levar de fato a ter um temor verdadeiro ao Senhor e buscar de fato viver uma vida em santidade, uma vida que agrade e louve ao Senhor. Que esse seja o nosso desejo, de ter vidas sinceras, puras e verdadeiras diante do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graças por este momento e te clamamos, Senhor, que nos ajude a termos uma vida sincera e verdadeira diante do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a fugir da hipocrisia, da falsidade, da mentira. Nos ajude, Senhor, de fato, a temer ao Senhor de maneira correta, sabendo que o Senhor é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Nos ajude, ó Pai, a sempre lembrar que não podemos esconder as nossas intenções de Ti. Nos fortalece e nos ajuda a cada dia nesse propósito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.